Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Luísa, eu sou pós-doutoranda e o trabalho que irei apresentar é sobre a influência do fluxo em uma língua eletrônica microfluídica. Esse trabalho foi desenvolvido no laboratório do professor Antônio Rio Júnior, na Unicamp. A língua eletrônica microfluídica, baseada em medidas de impedância, foi desenvolvida em 2015 no grupo do professor Rio. A microfluídica apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, o uso de menor quantidade de analito e mais rápida estabilidade das medidas em fluxo. No entanto, a análise utilizando os dispositivos microfluídicos é um pouco mais trabalhosa, pois envolve o manuseio de seringas e bombas para o controle do fluxo. Como a língua eletrônica requer ao menos 4 unidades sensoriais, o aparato experimental é manuseado ao menos 4 vezes para a análise de apenas um analito. Sabendo que o fluxo auxilia na estabilização das medidas de impedância comparado às medidas estáticas, os nossos trabalhos apresentados até então eram realizados em um único fluxo. Portanto, devido ao tempo total das análises, nenhum estudo sistemático havia sido feito para indicar se existe um fluxo ótimo para a realização das medidas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um dispositivo que envolvesse menos operações manuais com o aparato experimental, resultando assim em uma análise mais eficiente. Como estudo de caso, nós realizamos medidas em adoçantes comerciais à base de sucralose de 4 marcas diferentes encontradas no mercado: Zero Cal, Linea, Fin e Adocil. A sucralose é um dos adoçantes mais utilizados na indústria alimentícia para dietas com restrição de calorias e também é bastante utilizado na indústria farmacêutica, no mascaramento do sabor amargo dos medicamentos. A motivação para realizar esta análise veio do contato com pesquisadores da indústria farmacêutica, em que nos perguntaram se a língua eletrônica era capaz de identificar diferenças em adoçantes baseados em um mesmo composto, no nosso caso sucralose, produzido por diferentes fabricantes, ou seja, de diferentes marcas. Nós utilizamos a impressão 3D para fabricar os moldes para deposição dos filmes layer by layer e fabricação do microcanal de PDMS, que é um elastômero comumente utilizado em dispositivos microfluídicos. Aqui vemos o dispositivo final com um único microcanal passando pelas 4 unidades sensoriais e o contato elétrico sendo feito através de terminais acoplados na placa de circuito impresso. Além disso, a automatização do dispositivo foi desenvolvida por um dos autores do trabalho, sendo que agora a multiplexação das unidades sensoriais, a variação do fluxo da bomba de seringa e a sequência experimental são todos controlados via software. Nós analisamos os adoçantes em 20 fluxos diferentes, de 0, a condição estática, a 15 ml por hora. Como exemplo, neste gráfico apresentamos a resposta da impedância em diferentes fluxos para amostras de sucralose da marca Zero Cal. A análise de componentes principais, o PCA, para as 4 marcas de sucralose em 20 fluxos diferentes, mostra que a variação do fluxo influencia na análise visual do padrão obtido com o PCA, mas ainda assim foi possível distinguir 3 grupos distintos para as 4 marcas de sucralose. Nós avaliamos o PCA para cada fluxo individualmente e notamos diferenças tanto na análise visual quanto nos valores do coeficiente de silhueta, que é um fator que avalia a discriminação do conjunto de dados apresentado. Por exemplo, este é o PCA para as medidas em fluxo de 1 ml por hora. E este é o PCA para 5 ml por hora. Nele, as amostras Zero Cal e Linea se encontram visualmente mais próximas do que em 1 ml por hora. Além disso, o valor do coeficiente de silhueta aumentou de aproximadamente 0,8 para 0,9, sendo que a discriminação é considerada melhor quanto mais este valor se aproxima de 1. Neste gráfico, apresentamos o coeficiente de silhueta em função dos fluxos. É possível notar um aumento na discriminação a partir do estático, alcançando um platô em aproximadamente 3 ml por hora. Utilizando a análise através de circuitos equivalentes proposta por Taylor, conseguimos correlacionar a diminuição da capacitância da dupla camada elétrica com o aumento do fluxo, sendo evidente para 3 das 4 unidades sensoriais utilizadas. Com estes resultados, é possível definir o melhor fluxo para análise de amostras semelhantes, determinando uma taxa de fluxo autossuficiente para alcançar a maior discriminação e, ao mesmo tempo, otimizar o consumo de analito durante as medidas. Os resultados obtidos para as amostras de sucralose foram publicados no último ano, mas algumas questões continuam em aberto. Portanto, como trabalho em andamento, estamos analisando as respostas da impedância
em função do tempo, para os sabores básicos para o paladar humano, compostos por não eletrólitos, eletrólitos fracos e fortes. Gostaria de agradecer às agências de fomento, a FAPESP, a CAPES e o CNPq através do INEL, aos institutos de Física e Química da Unicamp e a Quantum Design da América Latina. Muito obrigada pela sua atenção.